Search my heart and search my soul. There's nothing else that I want more. Shine your
Olá a todos, Deus esteja abençoando este início de culto. Vamos ter um momento de oração. Querido Pai, o Senhor esteja conosco, abençoa as nossas vidas, Senhor, fala aos nossos corações e a cada momento, Senhor, o Senhor esteja em cada lar, em cada casa, o Senhor esteja conosco, Pai, toca em nossos corações e que possamos render um culto agradável a Ti. Fala, Senhor, que nós estamos Te escutando. Possamos reter tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é para edificar, exortar e consolar as nossas vidas. Possamos receber, Senhor, em nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olá a todos novamente. Vamos ter um tempo de leitura da palavra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 até o 8. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela a resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Alguns anos atrás, quando estávamos pastoreando a igreja de Bauru, havia uma moça muito simpática, muito alegre, e numa das conversas que estávamos tendo sobre eternidade, ela falou o seguinte: eu quero viver até os 100 anos se puder, e se pudesse viver para sempre, eu viveria para sempre, porque eu não quero morrer. Aí eu e a Mil, a gente conversando, eu falei assim, mas bom, a gente pensa em que a morte é um novo começo, estar com Deus, e nós esperamos um dia estarmos com Deus. E ela falou, não, quero aproveitar, eu quero ser feliz aqui. E essa foi a conversa que nós tivemos, né? Mas eu pensei assim, puxa, como muitas pessoas têm medo da morte, medo talvez do desconhecido, mas para nós cristãos a morte não é desconhecido. 3 anos atrás ela veio a falecer, ela tinha 30 e poucos anos. A gente não sabe o tempo que nós temos, né? Mas nós devemos aproveitar ao máximo esse tempo glorificando o nome de Deus como cristãos. Eu creio que isso aconteceu com a Jaqueline Kerle de Souza Gonçalves, mais conhecido como Jaque. Nós, principalmente a nossa igreja, nós conhecemos bem os jovens, principalmente, que tivemos encontro da terceira região. Em 2018, ela esteve sendo uma das preletoras. O ano passado, em 2019, no Congresso das Mocidades da nossa denominação, ela foi uma das palestrantes. No acampamento do ano passado, ela foi palestrante também. E ela tinha uma alegria muito grande também. E Deus levou ontem ela. Mas o que fica é o que ela semeou. Há umas 2 semanas atrás, eu conversei com a Mila e falando com ela, eu falei assim, olha, eu creio que Deus pode operar milagre e curar a Jaque. Mas se ela cumpriu com todo o seu propósito aqui na terra, em termos de evangelizar, em termos de glorificar o nome de Deus, o melhor lugar para ela estar é no céu. Como filho pródigo. Nós vivemos este mundo assim e pensamos que aqui é bom, né? Mas não é. O bom é lá. Segundo Paulo, como ele foi arrebatado, ele falou que o céu é incomparavelmente melhor. E era por causa da igreja, dos membros, dos cristãos, que ele continuava na terra para glorificar o nome de Deus.
Eu creio que a Jaque glorificou o nome de Deus através da vida dela. Ela foi realmente especial e eu acho que essas lembranças devem ficar no nosso coração. E a gente deve também glorificar o nome de Deus da mesma maneira. Não devemos temer a morte. Inclusive essa foto eu tirei do Facebook e se você ver bem a foto principal do Facebook dela é do salão da nossa igreja, que é aqui no fundo. Então, vamos como igreja também, né, ter esse propósito de honrar a Deus, glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, sabendo que não precisamos ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. É a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Vamos ter agora um tempo de prelúdio com a Mila, minha esposa, e logo depois teremos um louvor ao vivo com o Fábio e o Matheus, o filho. Olá pessoal, muita saudade de todos, mas que bom que podemos estar juntos aqui para glorificarmos e louvar o nome do Senhor, amém? Esperança
esperança assim ao sentir teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar. Sei que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar. Sei que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz
Olá novamente, igreja amada. Então vamos começar com a mensagem deste culto. Partimos do princípio de que Neemias estava lá servindo o rei como copeiro. E agora vamos ver o propósito de Deus ter chamado Neemias, ter atravessado em caravana 1.400 quilômetros, perdão, 1.400 quilômetros para chegar em Jerusalém, ver uma cidade destruída, as casas ruínas, em ruínas, os muros também. E aí qual que é o propósito de tudo isso? Por que Neemias estava lá? E aí a gente vai analisar nessa última mensagem do livro de Neemias, qual era o propósito de Neemias no final de tudo isso. Algumas partes eu vou estar pulando porque fala sobre genealogia, então vamos ver do capítulo 6 ao capítulo 13 hoje, mas no 6 nós vemos o quanto Sanbalat, Gesem e Tobias eram 3 pedras no sapato de Neemias. Ele querendo fazer uma coisa para Deus, querendo reerguer simbolicamente a nação novamente de Israel, e esses 3 estavam causando muito problema, muita dificuldade, porque eles não queriam ver a nação forte, unificada. E em Neemias 6, 2 e 3, ele fala o seguinte: Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Emboscada, né? Por isso enviei-lhes mensagem com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles insistiram mais 4 vezes, mandando mensagens atrás de mensagens para que Neemias pudesse cair numa emboscada. E Neemias, prudente, sábio, ele entendeu que isso era uma armadilha. Ele não caiu nessa armadilha. Deus estava com ele? Estava. Mas a palavra de Deus fala para nós sermos sagazes como uma serpente e simples como uma pomba, né? Então, não somente simples como uma pomba. Mas, após isso, Tobias, ele mandou uma resposta para Neemias. Ele falou o seguinte: vamos nos encontrar num dos povoados dessa planície. Por quê? Tobias, ele falou o seguinte: olha, dizem entre as nações, está surgindo um boato por aí, e que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta contra o rei, estão reconstruindo o muro para se fortalecerem, né? Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Não basta ser governador, você quer ser rei, né? É o boato que está surgindo por aí. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. E a resposta de Neemias foi: nada disso que vocês dizem está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Além de Tobias estar mentindo, e Sanbalat e Gesem, eles estavam inventando histórias, e estavam querendo intimidar Neemias, falando: olha, a gente vai falar para o rei o que você está fazendo, sua cabeça vai cair do pescoço. Tome muito cuidado
com os boatos. Me disseram. Isso às vezes as pessoas usam como um reforço, né, daquilo que você está falando, né? Me disseram isso, olha, né? Várias pessoas estão comentando, né? E aí você já fica preocupado. Mas às vezes é fofoca só. Às vezes como Neemias ele viu, era uma armadilha para que você ficasse aborrecido, chateado, magoado, porque não estavam felizes. Uma vez aconteceu comigo, eu tinha uma amiga muito grande, né, de Londrina, e eu conheci um casal lá no Japão, e eles conheciam também essa moça, né, lá de Londrina. E aí conversando, né, ela estava num outro canto do Japão, e aí conversando com esse casal e falando que era uma amiga muito querida, muito preciosa. E aí a esposa dele falou assim para mim: sabia que ela falou mal de você? Eu achei estranho. E não entendi. Ela falou muito mal de você. Sabe o que eu fiz? Fiquei muito chateado, né? Não. Eu fui tirar a prova. Eu fui lá e conversei com ela. E aí ela falou: Arabori, eu te considero como meu irmão. Eu nunca falaria mal de você. Eu nunca falaria isso que eles falaram, né? Tanto que eu fui o padrinho do casamento dela, depois de alguns anos, né? Então, tome muito cuidado com boatos, porque muitas vezes boatos não são verdadeiros, ou muitas vezes é um boato pequeno, né, e o negócio cresce. História de pescador, né, o negócio aumenta, né, o tamanho do peixe. E às vezes as pessoas falam, são várias pessoas que estão comentando, o boato é grande, né, mas às vezes basta uma única pessoa para contar para 100. E aí, parece que são várias, né? São inúmeras pessoas falando mal de você. Ou falando de alguma coisa que aconteceu na tua vida. Isso pode acontecer, né? Eu penso dessa maneira. Como são boatos e mentiras, não tem porquê porque eu acreditar, porque não são verdades. Se as pessoas querem acreditar e não vêm falar comigo, elas estão erradas. Não sou eu que estou errado. Então eu não tenho que me justificar com essas coisas, né? Uma vez aconteceu também num congresso de jovens, inclusive aqui em Curitiba, congresso de jovens da mocidade, vários anos atrás, né? O Alexandre Yamaui, ele foi membro aqui da nossa igreja. E aí no congresso dos jovens lá, eu estava num quarto, e o Alexandre veio e ele chegou para mim e falou: Arabori, tem um cara lá no meu quarto que está falando muito mal de você. Está falando coisas assim, né? E ele não para de falar mal de você. Eu falei assim, não, eu já até sei quem é, né? Mas eu falei assim, aí ele falou assim, você não vai tirar satisfação com ele? Não, são só boatos, isso não me afeta quem eu sou, né? Muitas vezes, né, pessoas que carregam tanta decepção, amargura, inveja. No caso, eu já tinha conversado com essa pessoa, ele já tinha falado que ele tinha inveja de mim. Não sei porquê, eu não sou nada, né? Mas, e aí, ele já tinha pedido perdão, tinha liberado perdão, mas depois de um tempo ele ainda continuava fazendo isso, né? Mas essas coisas não podem nos afetar, porque o mundo sempre existem pessoas que estão magoadas, estão chateadas e querem que os outros também fiquem dessa maneira, né? Neemias, ele fez o seguinte. Qual foi a resposta de Neemias, né? Ele foi lá tirar satisfação? Não, né? Não caiu na armadilha. Porque era esse o intuito deles, né? De Neemias ir lá tirar satisfação para ele cair nessa armadilha. E ele não foi. O que ele fez? Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos, Senhor. A resposta de Neemias
foi a oração. Sabe, Deus está na tua frente. Se você teme a Deus, se você está sentindo tranquilo, em paz, deixa Deus atuar, pelejar no teu lugar, né? Então não se preocupe, porque as pessoas, quando semeiam coisas ruins, elas colhem coisas ruins. Então, pessoas que falam muito mal dos outros, né, elas vão acabar colhendo isso. Elas não vão afetar o outro, né? Elas vão se afetar. Então, a palavra de Deus assim é clara, né? Tudo que você semeia, você colhe. Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Se você semear, né, plantar abacaxi, não espere colher mamão, melão, né? Vai colher abacaxi. Então, se você colher espinhos, né, ervas daninhas, você vai colher ervas daninhas. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque no começo do ano eu peguei 5 mudas de espinafre e plantei no fundo de casa, na esperança que desse espinafre, né? Eu plantei. E aí eu vi um pezinho morto, outro pezinho morto, mas eu reguei, né, e tal, né, fiquei meio frustrado, né. E essa semana, assim, fiquei muito feliz porque deu para colher um monte de espinafre e dar para os empregados aqui da igreja, né, a gente fez dois sacos, né, e a gente está dando para algumas pessoas que têm vindo, né, porque eu plantei espinafre, então o resultado foi eu colher espinafre, né. Ok, então pense nisso, né? Plante coisas boas e não se preocupem com boatos, né? E se por acaso falarem de alguém, algum amigo seu, vai ver se realmente isso é verdade. Muitas vezes não vai ser. E aí, Neemias capítulo 6. O muro ficou pronto em 52 dias. Vocês viram semana passada o tamanho do muro, né? Entre 8 a 10 metros de altura, cada parte do muro de Jerusalém. 1 quilômetro e 300, 400 de extensão. Era pedra sobre pedra sendo empilhado à mão, sendo reconstruído as muralhas de Jerusalém à mão. E não com as duas, né? Com uma segurando punhando uma espada, com a outra trabalhando. Foi muito difícil. Mas em 52 dias ficou tudo pronto. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, as nações ficaram com medo, porque eles perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Não importa o trabalho que esteja à tua frente, é muito melhor fazer com Deus, não é? Do que para Deus. Um exemplo que eu sempre dou aqui na igreja é o exemplo de Marta e Maria. Marta, ela estava fazendo para Jesus, né? E ela estava cansada e ela começou a murmurar porque ela via a sua irmã lá, né, com Jesus, e ela estava atarefada, correndo de um lado para o outro, né? Estava fazendo para Jesus. E aí ela foi lá reclamar com Jesus. E Maria estava com Jesus. A nossa prioridade muitas vezes não é o fazer para Deus, mas o estar com Deus. Essa deve ser uma das prioridades da nossa vida como cristão. Não é fazer para Deus, mas fazer junto com Deus, estar com Deus. E assim as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Então, como os muros daquela extensão, daquela altura, foram construídos em apenas 52 dias, à mão. Olha, se eu juntar a igreja toda aqui para a gente levantar 8 metros, de repente 10 metros de extensão, olha, a gente vai sofrer muito, né? Primeiramente porque a gente está meio fora de forma, né? Nessa pandemia. Mas ia ser muito difícil. E eles conseguiram fazer isso. Reconstruir as muralhas de uma cidade em 52 dias. Para Deus não há impossível. Para Deus tudo pode ser feito com a ajuda de Deus.
Então vamos fazer as coisas sempre com Deus, estarmos com Deus, buscarmos a Deus em primeiro lugar. A nossa tendência sempre é fazer, né? É correr atrás e já fazendo. Tenha tempo com Deus. Eu falei semana passada sobre a porta da ovelha, que tudo começa com a porta da ovelha. Quando Jesus fala, eu sou a porta da ovelha, e devemos entrar por ela, aceitando Jesus como nosso Salvador. Eu disse, depois da porta das ovelhas, havia 5 tanques de lavagem, né? Onde os animais tinham que ser limpos. Eu entendo que é como o nosso batismo, onde nós morremos pelos nossos pecados e renascemos com Jesus Cristo, e para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da igreja. Mas hoje eu vou falar sobre a porta das águas. É uma das portas muito importantes, e nós estaremos vendo o que representa a porta das águas e o que pode representar na minha vida, na sua vida hoje, a porta das águas. Neemias 7, ele fala sobre a genealogia, né? Vários nomes, né? Das pessoas que viviam na época, então eu vou estar pulando essa parte de Neemias 7. Mas em Neemias 8, quando os muros foram reconstruídos, quando as portas foram colocadas no lugar, no capítulo 8 de Neemias, o sacerdote Esdras, ele lê em voz alta o livro da lei, a palavra de Deus, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Haviam 12 portas lá, por que justo na porta das águas o sacerdote Esdras começou a ler o livro, né? E no último e mais importante dia das festas, na festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. As águas que fluem do trono de Deus e do Cordeiro, segundo Apocalipse 22, são as águas que nos dão vida. E a palavra de Deus nos dá vida. É por isso que o sacerdote Esdras estava lendo à frente da porta das águas, porque o livro da lei representa a água da vida para nós, para as nossas vidas. Quer se encher do Espírito Santo? Leia a Bíblia. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma água que não podemos tomar de torneira, de poço, mas uma água somente Deus pode conceder para nós, somente o Espírito Santo. E essa água representa o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Neemias 8 e 9. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Não só é importante a mensagem, a pregação, mas também os grupos pequenos. Eu sempre tenho dado ênfase nisso, dos grupos pequenos e das aulas da escola dominical, que a igreja ainda tem ministrado, né? Tem algumas turmas que continuam a dar aula online, mas é o tempo que você pode ser edificado através daqueles que têm um pouco mais de conhecimento e passar esse conhecimento para você, para que você possa crescer também na fé. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza, de choro,
pois todo o povo estava chorando, né? Devia ser uma emoção muito grande para o povo, quando pela primeira vez, né, desde muito tempo, o livro é aberto, e as pessoas começavam, os profetas, os sacerdotes começavam a ensinar para o povo. E aí o povo chorava, porque era a palavra de Deus sendo ministrada na vida deles. Hoje nós temos tecnologia, Bíblia à vontade para ler, né? Mas naquela época não. Eles com muita emoção, né, entendiam que a palavra de Deus estava sendo passada para eles. Zelo e temor do Senhor que eles estavam tendo naquele momento. Quando você chegar para orar e ler a Bíblia, um conselho, né, uma recomendação: chegue com temor do Senhor, como eu falei semana passada, com humildade no coração, reconhecendo que eu sou o pecador diante de Deus, que preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e comece a orar dessa maneira. Você vai notar algo diferente. Muitas vezes quando eu ia na igreja orar, sozinho, né? Muitas vezes eu ia, e eu chegava lá na igreja e não tinha ninguém no templo, eu dobrava meus joelhos e orava e falava: puxa Deus, como eu sou pecador, como eu preciso da tua graça, Senhor. E depois de um certo tempo, eu começava a sentir Deus ministrando no meu coração, de uma forma muito profunda. Porque Deus se agrada com pessoas humildes, né? Eu não fazia para ninguém, porque eu estava sozinho lá, mas eram experiências tremendas que eu tive com Deus. Eu creio que a mesma experiência que esse povo teve, junto com Neemias, com Esdras, tiveram, cada um de nós podemos ter com Deus. É só a maneira que podemos se achegar a Deus, com humildade no coração. E aí você vai ver o que Deus pode ministrar na tua vida. Agora, chegar com orgulho, né? Jesus já reprovou isso, né? Neemias, no capítulo 9, é incrível o que acontece, né? No dia 24 do mês, os israelitas se uniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram terra sobre a cabeça, reconhecendo que elas eram pecadores. Nossa, eles acabaram de reconstruir os muros, Esdras havia lido na porta das águas o livro da lei por várias horas, o povo tinha se deleitado com a palavra de Deus, e logo em seguida eles reconhecem o pecado na vida deles, e ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando pecados e adorando a Deus. Como é que a gente pode, né, confessar? Faça isso que Deus vai te mostrar. E aí você vai ter algumas experiências tremendas com Deus. E aí o capítulo 9 inteiro fala a respeito do que o povo de Israel fez, os pecados que eles cometeram como nação, e confessavam os seus pecados diante de Deus. O capítulo 9 todo fala sobre isso, se arrependendo, e fala que eles estavam naquela situação em consequência daquilo que aconteceu no passado, porque a nação dos seus antepassados haviam cometido pecados, né? Tinham se afastado de Deus, consequência, aquilo que eles tinham semeado, e o povo depois tinha colhido isso, por isso que eles haviam ficado 70 anos no cativeiro, mas agora Deus estava restaurando, trazendo eles de volta. Então, como é importante a maneira que nós chegamos a Deus, não só na oração, mas na leitura da Bíblia, com humildade, né? Conhecendo que Deus pode nos surpreender, como eu falei semana passada, né? Deus me surpreendeu lendo o livro de Neemias, e Deus pode te surpreender em todo momento, só a maneira que nós cheguemos a Deus, com coração humilde, com temor do Senhor, das nossas vidas. Que eu falei, né? Deus resiste ao soberbo de coração. Neemias,
capítulo 10. Neemias, ele falou o seguinte: além do mais, traremos para o depósito do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores, de todo o nosso vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer no décimo ao templo do Senhor, nosso Deus, os depósitos do templo. O que estava acontecendo é que o povo estava querendo voltar novamente a Deus. Começou a orar, ler a Bíblia, a palavra de Deus na época, né? Se arrepender dos seus pecados. E aí Neemias, ele dá uma ordem para que o povo trouxesse o dízimo e as ofertas à casa de Deus. Quando nós vemos que Esdras, ele narra a história da reconstrução do templo. Então, o que estava acontecendo naquele momento, naquela época? As pessoas não dizimavam, não ofertavam a Deus. E para você entender o período pós-exílio, são 3 livros que você tem que ler juntos: Esdras, Neemias e Malaquias. O profeta Malaquias, ele viveu numa época de Esdras e de Neemias. E Malaquias, como profeta, ele coloca o que estava acontecendo espiritualmente sobre o povo. Malaquias, ele diz o seguinte, no capítulo 3, 8 e 9: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Existem 2 linhas de pensamento. Uma que eu creio, que nossa igreja segue, é que quando nós trazemos os dízimos e oferta para a igreja, é uma maneira de nós agradecermos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Então, como fidelidade a Deus pelo que Ele tem feito, nós entregamos nosso dízimo, nossas ofertas, como gratidão a Deus, né? E existe uma outra linha que prega que a gente deve entregar os dízimos para receber 2 ou 4 vezes mais em troca. A diferença é que eles entregam o dízimo não como gratidão a Deus, mas como um meio de barganha, de querer receber algo mais em troca. Então, por isso que eu vou me comprometer a dar para Deus, porque depois Deus vai ter que retornar para mim. E eu digo que não é por aí, porque a gente está colocando a consequência na motivação. E a nossa motivação não é essa. A nossa motivação é nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela vida eterna através de Jesus Cristo, pela comunhão com os irmãos, de podermos amar a Deus e dizer: Paizinho querido, ter o privilégio de poder falar Pai amado. Esse é a maior de todas as coisas que Deus pode nos dar, um tempo de comunhão com Ele, de intimidade com o nosso Criador. Consequentemente, vêm as bênçãos, né? Mas a gente não busca cumprir a palavra de Deus buscando, né, as consequências. Não. As consequências virão, mas por fidelidade a Deus. E quando você não dizima, né, você está colocando como prioridade não a Deus. Jesus mesmo, ele falou o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro pode se tornar um Deus. E uma maneira que você pode estar percebendo isso é se você não tem dizimado. Então você tem amado mais o dinheiro do que a Deus. O que eu tenho que colocar aqui é que nós contribuirmos com dízimos e ofertas é uma maneira de nos guardar, nos preservar da adoração às riquezas, ao dinheiro. Porque isso pode tomar conta. Poxa, mas eu ganho tanto, né? E aí é tudo meu, né? Sabe que você não vai levar nada do que você tem quando você morrer. E aí, né, o juízo de Deus vai vir. Então, eu como pastor, eu gostaria de colocar que eu estou falando por zelo, para que você possa ser cauteloso nessa área, da área financeira, e como Jesus falou, né? Se você não tem honrado com Deus, né, nessa parte, você não está colocando como Deus, como prioridade. E aí mostra que realmente você tem que mudar as suas prioridades, né? Algumas pessoas já vieram falar comigo assim: pastor, eu posso eu posso dar meu dízimo para outra coisa, para o ministério? Não foi só uma pessoa, tem várias pessoas que falaram isso. Eu falei: não, o dízimo é para a casa do Senhor, para a casa de Deus. A oferta você pode dar da forma que você quiser, mas o dízimo é para a casa do Senhor. Não digo na Rollins, mas eu já ouvi de muitos lugares aí que as pessoas falam assim: não, o dízimo vai para o bolso do pastor, né? Existem igrejas que são independentes, é claro, e aí o pastor que rege tudo, mas assim, pelo menos aqui na Rollins eu passo longe da tesouraria e meu salário não está vinculado aos dízimos da oferta da nossa igreja de Curitiba. Se todos os membros dizimarem e ofertarem, meu salário não vai aumentar. Eu digo com toda certeza que não vai aumentar. Porque a maneira de distribuição de pagamento de salário dos pastores da Rollins é bem diferente de outras igrejas. Então, o que eu estou falando aqui não é pensando em mim, mas pensando em cada um de vocês, para que vocês possam chegar diante de Deus um dia e falar: Senhor, eu fui fiel em todas as áreas da minha vida. Eu não deixei nenhuma brecha dos meus muros de fé. Eu tampei todas elas. E isso que Neemias ele colocou, não só Neemias, Malaquias também como profeta, ele colocou para que o povo pudesse tomar cuidado e zelo nessa área. Coloquei essa parte aqui, né? Inclusive os levitas deveriam dizimar e ofertar a casa de Deus, né? Então, eu também, como pastor, eu também dou o dízimo e faço as ofertas, né? As ofertas você pode fazer de várias maneiras diferentes. Você pode ofertar com o seu tempo, não só com dinheiro, né? Com sua dedicação. Há várias maneiras de ofertar, é só você orar e perguntar para Deus. E Deus vai te mostrar, né, a melhor maneira para você ser vaso de bênção nessa área. Por que o muro foi reconstruído? Por que o templo foi reconstruído? Neemias capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, porque não havia pessoas morando lá, as casas haviam sido destruídas. E aí as pessoas chegavam, começavam a morar em tendas. A cidade santa e as outras 9 deviam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então, 1 a cada 10 estavam retornando para a cidade. A cidade de Jerusalém representava a nação de Israel. Hoje,
A cidade de Jerusalém representa a nossa igreja, o corpo de Cristo. Cada um de nós fazemos parte da igreja, é claro. Cada um de você que está na sua casa, você faz parte da igreja. Mas assim como Jerusalém simbolizava a unidade do povo, a igreja, esse templo que nós temos, simboliza a nossa unidade como corpo de Cristo, como igreja. Claro, cada um de nós fazemos parte da igreja, né? Mas esse templo representa a nossa igreja. E nós passamos agora, né, 5 meses em quarentena e vamos fazer um teste nesse mês de um culto presencial, se a prefeitura não proibir, né, se não houver nenhuma mudança. E aí, assim como aconteceu em Neemias, onde 1 a cada 10 estavam vindo, nem todos poderão vir, a gente não poderemos ter o culto com a igreja cheia como tínhamos antes, mas eu sinto que este lugar é um lugar onde vamos nos reunir para adorar a Deus. Inicialmente agora, estaremos em poucas pessoas. Segundo a lei, nós podemos preencher somente com 30% da capacidade do templo. E como foi um processo da vinda do povo para Jerusalém, do retorno de forma voluntária também, esse processo da nossa igreja vai ser de forma voluntária. E eu digo o seguinte, coloque diante de Deus e ore. Não sei como está a sua fé hoje, né? 5 meses que a gente não se vê, eu não vejo a maioria de vocês, mas se você sente que você precisa estar aqui na igreja nesse dia, e como um teste, você orar a Deus e Deus falar, olha, você é um desses que eu quero que você esteja nesse culto presencial. Então ore a Deus e depois venha, né? A gente vai ver como faremos a forma que faremos, mas primeira coisa, ore a Deus e pergunte a Deus, né? Se você sente que também a sua fé está se esfriando, que você precisa da igreja, a igreja é para isso. Nós estamos aqui para isso, né? Para fortalecer a sua fé também, para caminharmos juntos, para orarmos por você. Então, coloque tudo isso com peso na balança, né? E eu gostaria de passar agora um testemunho do Maurici, né? Ele esteve aqui muito tempo, né, Maurici? Acho que o Maurici é a pessoa que eu mais vi nesses 5 meses aqui na igreja, né? E ele tem um testemunho para dar neste momento. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Saudades de todos, viu? Então, gente, durante a reforma da igreja, Deus com certeza estava à frente de tudo, né? E colocando pessoas maravilhosas nessa obra. Nós tivemos mais ou menos uns 18 fornecedores, onde 95% das pessoas eram cristãs. E durante um processo, né, da reforma, eu estava lá aguardando os fornecedores chegarem e de repente apareceu um funcionário. Ele era muito calmo, muito tranquilo, começou a organizar as coisas lá e de repente ele me perguntou, né, sobre a igreja, como que era os cultos. De repente ficou um silêncio e ele falou, posso te contar uma coisa? Eu falei, lógico, né? E Deus prepara tudo pra gente, né? A gente vai esperando mais ou menos umas 5 pessoas e essas pessoas não chegavam. E ele começou a contar. Ele falou, eu tenho fé, acredito em Deus, mas eu não frequento a igreja. E de repente ele sentiu no coração que ele
deu um testemunho para mim. E aí ele começou a falar dos filhos, que ele passou um processo bem complicado, que um dos filhos teve meningite, quase veio a falecer, e ele contou que orou, e teve a cura. O filho não teve sequela nenhuma. Ele me contou que o médico chamou ele e a esposa e falou que não sabia que poderia acontecer, que o caso era grave, que ele poderia esperar por tudo. E nesse momento, como eu disse, ele orou. E no outro dia o médico falou: olha, não sei o que aconteceu. E ele está curado. Desculpa, gente, eu me emociono, não tem jeito. E ele falou pro médico: foi Deus que deu a cura para ele. E também outro filho, outra filha dele, não me lembro agora, teve um problema neurológico, e nas suas orações também a doença teve uma melhora assim tremenda, e mais uma vez Deus estava agindo na família dele. E durante esse testemunho, gente, foi maravilhoso, porque ele falou assim: eu sinto uma energia tão grande, mas tão grande nessa igreja, que eu senti do coração que eu tinha que falar isso para você. Aí ele falou: eu estou arrepiado, olha, e realmente, gente, ele estava arrepiado demais. Ele falou: eu não sei o que eu estou sentindo. Aí eu falei para ele: é o Espírito Santo agindo na sua vida, né? Você tem fé, você tem coragem, Deus está agindo na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Foi uma coisa assim maravilhosa. E depois de, sei lá, acho que 1 minuto, 2 minutos depois, chegaram todos os funcionários. Então eu acredito, tenho fé e graça nisso, que Deus estava presente naquele momento, como sempre Ele esteve, aguardando o testemunho dele comigo, né? Porque ele sentiu no coração isso, para que pudessem chegar os outros funcionários, porque talvez se tivessem chego, né, naquele momento, ele não teria falado aquilo para mim. E Deus deu a oportunidade dentro da nossa igreja dele testemunhar e fazer essa revelação para nós, né? Então foi maravilhoso. Deus tem trabalhado imensamente na nossa igreja. É incrível o que Ele vem fazendo e o que Ele faz na nossa igreja, né, através das pessoas. Outros momentos também que nós tivemos foi quando as pessoas estavam trabalhando, foi lindo, né? Eu que gosto de música, de tocar, de louvor, as pessoas trabalhavam e colocavam seus celulares com momentos de oração, momentos de louvor durante a igreja, durante a obra na igreja, né? Foi bem gostoso, né? Então Deus vem trabalhando realmente na nossa igreja, vem trabalhando com as pessoas, e foi uma graça tremenda, foi um aprendizado maravilhoso, né? E é isso que eu queria comentar com vocês, que a graça de Deus esteja com todos e que a nossa igreja possa ser cada vez mais abençoada por Deus. Amém. Obrigado, Neemias. Maurici, né? Maurici foi como um Neemias, né? A motivação de nós reformarmos o templo é ter um local de adoração a Deus, um local que possamos chegar e glorificar a Deus da melhor maneira possível. Esdras e Neemias, eles fizeram isso. Eles levantaram o templo, levantaram os muros de Jerusalém, para que o povo pudesse novamente chegar em Jerusalém e adorar a Deus. Neemias capítulo 11,
Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que cada... Oh, perdão, essa aqui eu já passei. 12. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores, os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. E eles começavam a sair pela cidade toda, porque estava protegida, e começavam a adorar a Deus em vários lugares da cidade. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, haviam dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para que os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas. Os levitas separavam porção dos descendentes de Arão. E o propósito de tudo isso, de Neemias, de Esdras, de Malaquias, é para que o povo tivesse um local e pudessem adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. E isso representa a nossa igreja física. Simbolicamente, nós estamos aqui. Não sei se você reparou, né? A maneira de eu pregar aqui no templo e eu pregar no salão é muito diferente, né? Porque eu sinto que aqui, este local representa a unidade do corpo de Cristo, de nós, como igreja, de juntos adorarmos a Deus. Isso é o significado da igreja hoje. E naquela época, a cidade de Jerusalém representava a igreja da época. Então, o propósito de tudo isso, de Deus ter movido, né, mundos e fundos, né, dos inimigos terem se levantado contra, e Neemias ter agido com cautela, prudência, com zelo, para que houvesse um lugar onde as pessoas, o povo, novamente pudesse vir e adorar a Deus. Esse era o propósito. Que as nossas muralhas, as muralhas da nossa fé também tenham esse propósito. Não de nos, me proteger, mas de edificar a minha vida, para que eu possa ter uma fé firme e embasada, e glorificar a Deus e adorar a Deus em todo momento, através da minha vida, através do meu louvor, através de cada expressão facial, através das minhas mãos levantadas a Deus, nós possamos adorar a Deus. Este é o propósito de você estar aqui. A Jaque já está descansando com o Senhor, nós ainda estamos aqui. Então, reconstrua suas muralhas, levante, comece lá com a porta das ovelhas, que você possa chegar até a porta das águas, buscar a presença de Deus, o Espírito Santo possa te encher, e você retorne ao propósito de Deus para ter te criado, adorar a Deus. Embora todo o processo da sua vida você possa passar por muitas coisas, no final das contas, ao final de tudo, não sei quantos anos você vai estar, 70, 80, 90, quando você for bem de idade, você possa olhar para trás e dizer: eu adorei a Deus, eu reconstruí as muralhas da minha vida, da minha fé, e edifiquei minha família baseada na palavra de Deus em Jesus Cristo. Combati um bom combate, trilhei a estrada da fé, e agora vou encontrar o Pai. Que o livro de Neemias ele represente isso na nossa vida também. Represente a fé em Deus na sua vida também. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Pai amado, foram 5 semanas em que estivemos meditando sobre Neemias. Talvez Neemias não entendesse o porquê Deus estava chamando de um lugar tão longe para fazer uma obra que
poderia ser até impossível aos olhos humanos, mas o Senhor o chamou e o Senhor edificou a cidade de Jerusalém através da vida de Neemias. Que possamos também ser edificadores de vidas, ó Pai. Não só na nossa vida, mas na vida do nosso próximo também. Jesus nos manda sermos discipuladores, discipularmos, e que possamos também, Senhor, edificar muralhas dos nossos irmãos, os novos na fé, os que estão entrando na igreja, que possamos fazer parte dessa grande família de fé. Faço um apelo para você, que você possa tomar como compromisso edificar a sua vida para glorificar a Deus. No livro de Neemias, no capítulo 9, eles fazem um pacto de fé, um pacto de fidelidade a Deus. Que possamos fazer esse pacto de fidelidade a Deus, de cumprir com os mandamentos de Deus, guardarmos o dia do Senhor, mesmo nessa época de pandemia, sermos vaso de barro e possamos de alguma forma contribuir para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Que você possa colocar diante de Deus tudo isso que o povo também colocou na época de Neemias como compromisso de fé. Que possamos também, como igreja, fazermos o mesmo. Coloque-se diante de Deus agora e ore a Deus. Querido Pai, abençoa-nos, Senhor, como igreja. Sei que estamos distantes, Senhor, de uma maneira diferente do povo na época do exílio e pós-exílio. Mas estamos vivendo por momentos difíceis, Senhor. Que possamos, como igreja, arranjar maneiras de edificarmos uns aos outros. Eu peço, Senhor, nos concede criatividade, zelo, temor do Senhor, para estarmos fazendo isso, Senhor. Nos achegarmos diante de Ti e pedimos graça, Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar então para o momento de avisos. Os aniversariantes dessa semana, no dia 16, Celso Yoshikazu Ishida, a Débora Salles Alves, parabéns. Dia 17, a Gisele TM Funai. E no dia 23, Priscila Cavada Tanaka e Samuel Kawahara. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa estar edificando e abençoando a cada momento da vida de vocês. Parabéns mesmo. Também temos, como aviso, vamos ter no dia 22 um bazar virtual beneficente. Todo o dinheiro arrecadado nesse bazar vai ser destinado ao missionário Márcio Kamiyama, lá no Japão. Então vai ser no dia 22, no sábado, das 9 da manhã às 17 horas da tarde. Os produtos, depois que forem vendidos no bazar, podem ser pegos aqui na secretaria da igreja. Como vai funcionar esse bazar? O que eu entendi mais ou menos assim. A Mila, ela está tirando um monte de foto aí dos produtos do bazar, né? E aí, com a ajuda do Samu, da Kiko também, eles vão estar postando no Google Drive, depois vai ser repassado esse endereço do Google Drive. Aí você vai olhar todas as fotos, o preço, as observações. E aí, se você se interessar por algum produto, você vai ter em contato e eu quero o produto do bazar, tal número. Né? E aí vai ser reservado, aí essa foto vai ser retirada do bazar e assim por diante. Né? Então, no dia 22 de agosto.
ao certo, eu acho que é mais ou menos isso, mas depois a Martinha vai estar explicando melhor como é que vai funcionar o processo, né? Deus esteja abençoando o Ministério do RAS, né? Rollins Ação Social. E ainda as ofertas para a cesta básica ainda continuam. E no dia 21, na sexta-feira, vamos ter um encontrão dos grupos familiares, né? A coragem de fazer a diferença com a Alexandra Monteiro. Ela teve um processo aí de quarentena, né? Mas ela já está bem, graças a Deus. Então ela estará vindo aqui no dia 21 e teremos este momento, esse encontrão com todos os grupos familiares e convidamos você também. Se você não faz parte do grupo familiar, vamos postar o endereço no boletim. Se você quiser fazer parte desse grupo familiar, de algum grupo familiar, entre no encontrão, né? E entre em contato com o Maurici e a Kátia. Eles vão estar indicando o melhor grupo para que você possa fazer parte. Então não fique sozinho neste momento. Entre em algum grupo familiar, algum grupo pequeno da nossa igreja. Não temos só grupo familiar, temos grupo Singularidade, grupo de mulheres, né? Temos grupo de profissionais, grupo de jovens, né? Então são vários grupos pequenos na nossa igreja. Então não ande sozinho, né? Participe de algum grupo. E agora é muito fácil, né? Por videoconferência você pode ficar de pijama e participar de um grupo familiar. Então, tanto que na sexta-feira agora no grupo do Irachai, que é o nosso grupo familiar, foi um tempo de bate-papo, né? Então a gente esteve conversando várias coisas. É claro, nada substitui o presencial, mas é uma porta que continua aberta, né? Para que quando a gente sair dessa pandemia a gente possa realizar todas as programações de forma presencial também. Amém? Então, provavelmente no final do mês nós faremos um teste de um culto presencial com 30% da capacidade da nossa igreja. Não é muito, né? Mas se você orou e colocou diante de Deus, você pode também ser voluntário. Dia 22 vamos fazer um treinamento às 18 horas. Então é só ligar para o Vinícius para confirmar o seu nome. Eu gostaria de ajudar como voluntário no momento, porque o culto vai ser assim, entre 12 a 60 anos poderão participar do culto, e pessoas que não têm doenças, como comorbidades, doenças adquiridas, né? Então a gente vai cuidar com muito zelo, né? Essa parte, uso de máscara, medição de temperatura, uso de álcool gel, e o treinamento vai ser para isso, né? Ok. Então vamos estar encerrando o culto neste momento. E Deus possa abençoar a sua vida e você possa reedificar primeiro a sua vida, como o Neemias fez, e depois possamos juntos, como igreja, reedificarmos a nossa igreja. Uma das ênfases que eu gostaria de dar muito no começo do ano da nossa igreja é que pudéssemos, como igreja, como corpo de Cristo, nos fortalecermos com uma visão definida e juntos nos fortalecermos para caminharmos juntos. Isso ainda pode ser feito de formas diferentes, é claro, não do que eu imaginava, mas vamos estar juntos como igreja, caminhando numa só fé. Amém? Então, vamos passar por um momento de pós-lúdio e depois eu vou dar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua glória. Que o teu propósito seja de glorificar a Deus em todo o tempo. E que o Senhor te fortaleça, te capacite, que você seja um vaso de barro e do seu interior possa fluir rios de água viva a todo aquele que crê e teme o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e o culto está encerrado. Amém.